Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de ciências. Para a aula de hoje, nós usaremos o nosso livro, o livro 3, e daremos continuidade a um exercício que não terminamos na aula passada sobre a água ainda, sobre o uso da água. Então, nós começaremos pela página 14 e faremos esse exercício. Logo após, iniciaremos a explicação sobre os tipos de solo existentes em nosso planeta e suas características. E depois faremos um exercício a respeito do solo e suas características. Então, atentem-se à explicação de hoje e vamos lá! Na aula de hoje, vamos começar falando sobre o solo do nosso planeta. Você conhece o Chico Bento? Ele é um dos personagens da Turma da Mônica que mora em uma região rural. Observe as ações do Chico Bento nessa história em quadrinhos. O que podemos perceber que Chico Bento está fazendo? Podemos perceber que ele está cultivando flores para presentear a Rosinha. Além de água e cuidados, as sementes precisam ser plantadas em local adequado para que elas possam germinar. E em que local o Chico Bento está plantando essas sementes? Isso mesmo, no solo. No penúltimo quadrinho, o Chico Bento ele percebe que se colher as flores, elas acabarão morrendo. O que ele decide fazer para manter elas vivas? Por que ele tomou essa decisão? É isso mesmo, crianças. Ele decidiu transferir as plantas para um vaso e, assim, elas continuariam tendo acesso aos nutrientes do solo e não morreriam. O solo, ele possui algumas características e ele tem um processo de formação. Existe uma forma com a qual o solo se forma. O solo, ele é onde as plantas se desenvolvem e ele também serve de abrigo para muitos seres vivos que habitam na superfície da Terra e no seu interior também. O solo ele é formado por pequenos fragmentos de rochas, água, ar e restos de plantas e animais. Existem muitos tipos de solo, que variam de acordo com os seus componentes. O processo de formação do solo ele ocorre pelo desgaste das rochas que estão na superfície da Terra. Quando essas rochas elas ficam expostas, elas sofrem uma ação do calor, do frio, do vento e da água. E com o passar do tempo, elas vão se fragmentando, ou seja, se partindo em pedaços cada vez menores. E com isso, o solo é formado. Observem o esquema a seguir. Ele mostra diferentes etapas do processo de formação do solo. Observem que no número 1 está ocorrendo o seguinte: com a ação da chuva, do vento e das mudanças de temperatura, a rocha ela começa a se fragmentar, a se partir. Na imagem número 2, pequenas plantas se desenvolvem no local, quebrando a rocha em fragmentos ainda menores. Já na parte número 3, nós podemos observar restos de plantas e animais que se misturam a esses fragmentos de rocha, formando o solo. E já na imagem número 4, com mais nutrientes, plantas maiores começam a se desenvolver nesse local, nesse solo. Agora vamos falar sobre a composição do solo. O solo geralmente é constituído, ou seja, composto por água, ar, uma parte orgânica e uma parte mineral. A parte orgânica se refere aos restos de plantas e animais em decomposição. Ela serve de alimento aos seres que vivem no solo, como as minhocas, e origina os nutrientes que serão utilizados pelas plantas para se desenvolverem. A parte mineral, ela corresponde aos fragmentos de rochas. Existem vários tipos de rochas e, por isso, podem ser formados fragmentos de diferentes cores e tamanhos.
Os componentes do solo não são encontrados em quantidades iguais em todos os lugares, ou seja, dependendo da quantidade de cada componente, existem diferentes tipos de solo de formação do solo. Vamos falar um pouco sobre alguns tipos de solo. De acordo com a sua composição, os solos podem ser classificados em argiloso, umífero e arenoso. Vamos começar falando sobre o solo argiloso. O solo argiloso apresenta a argila como principal componente. É um solo normalmente úmido, pois a argila é formada por fragmentos de rocha muito pequenos, o que dificulta a passagem da água entre eles. Algumas plantas, como o cafeeiro e o arroz, se desenvolvem bem nesse tipo de solo. Já o solo umífero é rico em matéria orgânica, chamada de humus. Apresenta areia e argila em quantidades equilibradas da sua composição. Além disso, retém a quantidade ideal de água para o desenvolvimento das plantas. É um solo bastante fértil e muito utilizado para a plantação. Já o solo arenoso apresenta a areia como principal componente. É um solo seco, pois a areia é formada por fragmentos de rocha grandes, o que possibilita que a água passe com facilidade entre eles. Esse tipo de solo é pouco fértil e as plantas que nele se desenvolvem apresentam adaptações para aproveitar ao máximo a pouca água disponível nesse solo. É importante lembrar que a capacidade que o solo tem de deixar a água passar ou de retê-la é conhecida como permeabilidade. Agora, vamos para os nossos exercícios para fixar o que acabamos de ver. E um grande beijo e até a próxima aula.